Hoje nós vamos entrevistar o nosso mestre anfitrião do podcast. Tá preparado? Bora! Como foi o seu primeiro contato com a capoeira e o que fez você se apaixonar por essa arte? Meu primeiro contato com a capoeira foi na Bahia, em Itapetinga, Bahia, onde eu conheci mestre Zene, conheci professor Marcos, conheci professor Júnior Manchuíba, e a gente começou brincando, batendo luva na academia deles, boxe, essas coisas, né? E até o dia eu descobri que eles também eram capoeiristas, e eu assisti uma roda de capoeira na praça com o mestre Zene. Depois desse dia para cá eu me interessei em aprender capoeira. Quem foram seus primeiros mestres ou grandes influências dentro da capoeira? Como eu disse, na Bahia tinha o mestre Zene, né, que foi um dos percussores da capoeira em Itapetinga, que era uma pessoa muito... Ele era um artista de rua, ele era mestre de capoeira, mas ele era um artista de rua. Então, toda vez que a gente ia na cidade, como a gente morava muito no subúrbio, a gente ia no centro da cidade e ele estava lá fazendo roda de capoeira e muitas vezes ele até passava um chapéuzinho para arrecadar um dinheiro, né? Ele era um artista de rua. E ele fazia coisas assim fora do normal. Ele, pra você ter uma ideia, tinha árvore nos aros de bicicleta, ele colocava navalha, faca dentro dos aros e passava por dentro no puro mergulho. Ele fazia uma roda naquele, e as pessoas iam ali assistir aquilo ali. As pessoas assistiam. Era o maior barato. Então, assim, foi uma das pessoas que eu gostava muito de ver, não só pela capoeira, mas a arte que ele praticava nas rodas de capoeira. Mas aí, depois de um tempo, eu tive que vir para Valinhos, tive que vir para São Paulo, né? E aí tive outros encontros aqui. Qual foi o momento em que você percebeu que queria seguir o caminho de se tornar mestre? Para se tornar mestre de capoeira? Uhum. Na verdade, assim, quando a gente começa a treinar a capoeira, eu costumo dizer que todos que começam a fazer alguma coisa, não só capoeira, tem que ter um propósito, onde quer chegar. Como eu disse, quando eu vim da Bahia para cá, a primeira coisa que eu me envolvi aqui foi futebol. E depois eu vi que eu precisava carregar alguma coisa da Bahia, que era capoeira, né? E eu procurei aqui em Valinhos, grupo de capoeira. E aqui em Valinhos eu encontrei o mestre Paranhos, encontrei o mestre Jair, foi um dos percussores da capoeira aqui na cidade, e foi as pessoas que eu aprendi de verdade capoeira aqui em São Paulo, foi com esses dois, mestre Jair e mestre Paranhos. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no início da sua jornada? A maior dificuldade, na verdade, a gente tem até hoje, né? O capoeirista que não consegue apoio, que não tem de onde tirar uma renda, um apoio para o seu projeto, inclusive a gente que trabalha com projeto social, a gente encontra dificuldade até hoje. Muitos ainda têm muita dificuldade, né? Mas nós temos essa dificuldade, mas nós não podemos desistir, porque a gente tem um propósito. A gente, como eu disse no começo, quando nós começamos a fazer capoeira, a gente sabe que a gente começa, mas a gente tem que saber também que tem onde chegar, tem onde quer chegar. Aí eu faço capoeira, eu peguei dar a primeira graduação e hoje eu sou mestre de capoeira. Ah, vou parar por aí? Não, é agora que começa, né? Agora a gente começa o desafio. Tem que ensinar, tem que formar, né? E a capoeira é como ferramenta de transformação, agora que a gente tem que trabalhar mesmo e procurar conhecer mais ainda a capoeira. O que a capoeira representou para você em momentos difíceis da vida? A capoeira pra gente é uma válvula de escape, né? Não só para mim, mas para todos os capoeiristas. Existe alguma lembrança ou história na capoeira que te emociona até hoje? Lembranças e história? Lembranças e história da capoeira, a gente se emociona muito quando fala do mestre Bimba, quando fala do mestre Pastinha, são os mestres que deu assim, a origem da capoeira, que deu continuidade na capoeira, que são os pais da capoeira, né? Na capoeira Angola, capoeira regional. De forma que eles viveram na capoeira, como eles praticaram capoeira e como eles deram continuidade na capoeira, mesmo com tanta dificuldade. Então, hoje a gente enfrenta essa dificuldade, mas não era como era antes. Antes era muito pior, mas mesmo assim eles prosseguiram. Vou contar, por exemplo, conhecer a história do mestre Pastinha. O mestre Pastinha morreu cego. A história fala que o mestre Pastinha morreu amíngua, né? Ele morreu cego num lugar de idoso. Então, assim, é uma história que deixa a gente triste pela história dele, porque quem ele foi e o que ele é hoje. Se a gente parar e ver toda a história do mestre Pastinha, a gente vai ver que foi uma história triste. Um mestre de capoeira, um mestre que foi o pai da capoeira Angola,
que criou a capoeira. E criou não, ele foi o pai da capoeira, deu continuidade na capoeira e morreu de uma maneira assim desvalorizada por todo mundo. Qual foi o momento mais marcante da sua trajetória como mestre? O momento mais Marcante. trajetória como mestre? Uhum. Minha trajetória mais marcante como mestre, hoje eu tenho assim muitos conhecimentos, adquiri muito conhecimento, e um deles, na verdade são vários, né? Ter o prazer de ensinar capoeira para os meus filhos, todos, né? Aprenderam capoeira. E hoje eu trabalho com bastante crianças com deficiência. Tem bastante criança com transtorno, e isso faz com que a gente valoriza muito o nosso trabalho, valoriza muito a capoeira. O que você acredita ser o papel de um mestre dentro da comunidade? O papel do mestre dentro da comunidade, primeiro, é conhecer a comunidade onde vive. Né? Segundo, transmitir a segurança, transmitir aquilo que o mestre tem que transmitir para as pessoas, que são coisas boas, não é só palavras, é fazer. Né? Hoje nós temos vai para 25 anos de projeto no bairro, por exemplo, no Bom Retiro, e são muitas crianças, muitos jovens que saíram do projeto, que hoje se socializou, está na sociedade, hoje sabem entrar, sabem sair de qualquer lugar. Vamos dizer que foram todos, não, perdemos muitos, mas nós conhecemos a necessidade da sociedade, nós conhecemos a necessidade de cada criança, de cada jovem, para a gente trabalhar com eles aquilo que eles precisam. O que você mais tenta ensinar além dos movimentos, aquilo que vai para a vida? Na verdade, eu costumo dizer que capoeira não é só entrar na roda, não é só gingar, não é só chutar. Eu sempre, quando coloco alguma postagem, eu falo que não é só capoeira. Aqui não é só capoeira, que a gente, igual eu estava dizendo para vocês, né? Eu sempre falo que a capoeira é uma ferramenta muito rica de inclusão, de transformação social, né? E a gente trabalha muito nesse sentido. Aconselhamento às crianças. Hoje mesmo está dando aula na escola. Hoje eu parei hoje para estar conversando com alguns jovens de 15, 16 anos e explicar para eles a valorização da capoeira, o que a capoeira vai acrescentar na vida de cada um deles. Então, isso é o importante da capoeira, não só você ir lá, aprender, ensinar a gingar, ensinar a chutar, meio de compasso, fazer isso, fazer aquilo, mas conversar, parar e mostrar o valor que a capoeira tem além da luta. Na sua visão, o que está faltando para as novas gerações na capoeira? Humildade, bastante humildade. Está surgindo uma nova geração aí que eles estão pagando caro na graduação, eles pagam muito caro na graduação para se formar, eles querem de qualquer maneira ser melhor do que os mais antigos. Isso eu não posso dizer para vocês que é ruim e ao mesmo tempo é bom, é um negócio que fica... É difícil, porque para a gente que vem de uma geração mais passada, a gente vê que não é dessa maneira que se conquista as coisas, né? Que a gente sofreu, a gente lutou para conseguir chegar no nível que a gente chegou hoje, mas os que estão vindo hoje tá achando mais facilidade, está sendo mais fácil. E ao mesmo tempo são pessoas que treinam bastante, eles carregam o nome, eles carregam de um jeito ou do outro, eles carregam o nome dos mestres, né? Eles carregam o nome da capoeira. Esse é o ponto bom. Mas o ponto ruim é que eles querem fazer de qualquer jeito para ser melhor do que os outros. Para ser melhor do que um mestre ali, que eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano, e isso não é bom para a capoeira. Como você enxerga a responsabilidade de formar novos capoeiristas? A responsabilidade de formar novos capoeiristas, eu acredito que seja, não, como a gente sempre fala, eu estou sempre falando, né? Não é só capoeira. O capoeirista, na verdade, assim, eu falo que ser mestre de capoeira não é só carregar um cordão branco na cintura. Ser mestre de capoeira é você ter capacidade de ensinar o que você aprendeu e ter humildade de aprender o que não sabe. Então não é só capoeira, é coisa da vida. A capoeira nos ensina a vida, a capoeira é vida. A capoeira não é só uma luta, não é só uma dança que todo mundo fala, não é só folclore, cultura. Na capoeira é vida, a capoeira nos dá vida. Então isso é uma coisa muito importante que todos os capoeiristas têm que entender, que a capoeira é vida. Qual é o maior desafio de manter um grupo de capoeira ativo e unido?
É o maior desafio. Olha, eu tive aqui em Valinhos, eu tive um grupo chamado Ilha de Capoeira. E foi a fase de que o grupo estava muito grande. O grupo estava grande, bastante, chegou ao ponto de formar alguns professores, tinha alguns instrutores e pessoas adultas. E foi a dificuldade maior do grupo de capoeira hoje não é, não é você desenvolver só o trabalho com a capoeira, é você lidar com pessoas. E o grande problema hoje das pessoas é o orgulho, né? Tem pessoas hoje que não, na capoeira eles acham que a capoeira, eles treinam hoje e amanhã ele já pode ser um professor, já pode ser um contramestre. O tempo está sendo muito curto. Então, o desafio hoje é fazer com que esses jovens, esses adultos, parem um pouco e entendam que a capoeira você tem que treinar para chegar onde você quer. Você não pode sair por aí atropelando as coisas. O desafio de manter um grupo hoje é fazer com que essas pessoas treinem. Hoje, o meu maior desafio hoje é fazer com que os meus alunos treinem. A gente tem aula de segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Só não tem aula de quinta e domingo. E mesmo assim a gente tem que brigar, porque cada local é uma turma. Tem uma escola lá no Parque ou lá na Secap, tem uma escola no centro, tem uma escola no Bom Retiro, tem uma escola no Pinheirão e tem um centro comunitário no Bom Retiro. Então eles acham que eles treinando um dia só por semana nesse lugar tá bom. O desafio é fazer com que eles entendam que a capoeira um dia só não é o suficiente. Tem que ter. E quanto mais tempo tiver treinando, se você tiver tempo para treinar, melhor para você é. Então esse é o desafio, fazer com que a pessoa treine. Tem que treinar. A capoeira é para quem treina. Se não treinar, esquece. O que significa para você carregar uma tradição tão antiga e tão ligada à resistência do povo negro no Brasil? O que significa para mim carregar isso? Olha, eu posso dizer para você que para mim é muito importante hoje dizer que eu tenho muito orgulho de falar que hoje eu sou mestre de capoeira e carrego na cintura, carrego comigo a história, uma das histórias do Brasil. Porque ser capoeirista hoje não é para qualquer um, ser mestre de capoeira hoje não é para qualquer um. Enfrentar a luta que a gente enfrenta de discriminação racial, social, religiosa, tudo a gente enfrenta. E a capoeira nos fortalece cada dia mais com isso. Então, assim, a responsabilidade é muito grande, para mim é uma honra viver a capoeira, ter essa trajetória com a capoeira, pretendo continuar com a capoeira, não sei quando vou parar, acredito que quando eu morrer, mas enquanto eu estiver vivo, eu vou estar carregando a capoeira, vou ter isso comigo, eu tenho isso comigo, e vou estar ensinando capoeira, vou estar ensinando os valores da capoeira para quem quer treinar e quem quer aprender. Como você vê a importância da capoeira na construção da identidade cultural das crianças e adolescentes? Na verdade, assim, muitas pessoas... tem gente que aprende a capoeira, quer aprender capoeira, mas tem muita gente que não conhece a história nem do mestre que está treinando. Então, assim, a importância disso tudo, além de você praticar um esporte, é você conhecer a história, é você conhecer quem te ensina, é você ensinar quem ensinou aquele que ensina. Então, a capoeira é uma história, ela tem uma história. Então, você tem que conhecer desde o antepassado do seu mestre, sabe? Conhecer todos eles, se for fazer uma árvore genealógica da capoeira, e você começar a conhecer a sua história, porque a história da capoeira, porque você também vai fazer parte dessa história. Esse tempo atrás nós estávamos fazendo sobre isso o Renato lá de Cabreúva, né? O grupo lá que a gente supervisiona, a gente fez isso. Eu mandei para o Renato desde quando eu comecei, quem foi o meu mestre, por onde eu passei e como eu sou hoje. E o Renato tem isso lá com ele também. Então, os alunos lá de Cabreúva, todos eles conhecem a minha história. Quando eu fui supervisionar o grupo lá, a primeira coisa que ele fez foi isso, falou, mestre, eu quero saber da sua árvore genealógica para mim explicar para os meus alunos aqui e tal. Né? Então, todos os alunos de Cabreúva sabem da minha história, sabem de onde eu vim e sabem qual é o meu propósito com a capoeira. Existe algum aluno ou história de transformação que te marcou profundamente? Aluno e história de transformação? Na verdade, assim, tem
tenho vários alunos que, além que marcar a gente profundamente, é que incentivam muito a gente, né? Tenho vários alunos. Inclusive, tem aluno hoje que eu costumo sempre dizer e apresentar ele nos eventos que foi um menino que começou comigo com 12 anos, hoje ele está com 27 ou 28, e ele se formou em fisioterapia. Ele enfrentou todos os obstáculos da vida dele, desde a escola, faculdade, pós-graduação. Agora ele está com a clínica, trabalha na clínica, e mesmo assim ainda continua trabalhando. Então, para mim, isso aí é um exemplo de querer, de superação. Superou mesmo, foi para cima. Falou, não, mestre, eu quero continuar com o senhor, vamos continuar treinando até onde eu puder. Eu sei que vai ser hora que eu vou correr, vai ser correria, mas eu vou continuar. É o Lucas. Então, assim, ele está com a gente, foi o único que continuou com a gente desde muito tempo. E para mim, foi uma pessoa que sempre empenhou para estar ali, para aprender. Ele parou, escutou, assimilou, aprendeu e lutou atrás do... Não parou de fazer capoeira, ele foi atrás do propósito dele. Ele queria ser fisioterapeuta, hoje ele é fisioterapeuta, ele estudou. Isso para mim não tem preço para mim. Por quê? Ele continuou, ele assimilou aquilo que eu escutei. Lucas, não desiste de estudar, continua estudando, treina e estuda. Treina e estuda. Porque muitos é assim, na capoeira, vou parar que eu estou trabalhando, estou estudando, agora vou parar e desiste. Ele não, ele quis continuar. Para mim isso aí é superar muitas coisas, é muita superação. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso, estudar, trabalhar, é difícil, eu estou falando aqui sério, é difícil, tem muita gente que chega no meio do caminho e para. Tem gente que para na capoeira e até conhece a história da capoeira, muitas vezes, parou, e tem muitos deles que querem até corrigir a gente. Tem aluno que quer até corrigir, tem pessoas que querem até corrigir você, fala que quer saber mais que você, muitas coisas. Isso não é bom, mas quem supera e corre atrás e continua treinando, esse para mim é superação. Superou, treinou, não quer saber mais de que ninguém, escuta, conhece, sabe da história, respeita e continua assim mesmo e vai para frente. Continua, não pode parar. O que você considera essencial para alguém que sonha em se tornar mestre um dia? Eu falei no começo, o capoeirista sem humildade, se o capoeirista não tiver humildade, ele vai ser um capoeirista, ele vai treinar, ele vai fazer tantas coisas, mas ele vai chegar em certos lugares que as pessoas vão olhar para ele e vai ser sempre mal visto. Porque os eventos de capoeira, você vai lá nos eventos de capoeira, você escuta, né? Eu sei que falam de mim também. As pessoas falam, olha aquele mestre, olha, capoeirista é assim, fala mal de um ali, fala mal de outro acolá, é assim. Ninguém sabe da história do cara direito, vai conhecer a história dele. Os que falam mal de mim, muitos não conhecem a minha história. Vai conhecer a minha história direitinho para você ver. Né? Então, o que falta no capoeirista hoje? Humildade. Quer ser mestre de capoeira? Mano, esquece a corda, esquece o treino, esquece tudo que você fez, desde o começo. Esquece. Aí sabe o que você faz? Trabalha aqui. Trabalha na humildade, trabalha a cabeça. Aí você vai conseguir ser uma pessoa decente. Na capoeira a gente precisa de mestres decentes, mestres que tenham humildade. Como você imagina o futuro da capoeira nos próximos anos? Olha, tenho de 93 para cá, 30 e quantos anos? 35, 36, sei lá, 37. O pessoal tá dando risada aqui. O que eu espero, a gente sempre espera, é que a capoeira melhore em todos os aspectos, né? Uma delas é em questão de valorização, que as pessoas comecem a valorizar a capoeira de maneira diferente. Porque a capoeira muitas vezes é só lembrada em época de comemoração, por exemplo, 20 de novembro, data da consciência negra. Todo mundo vai atrás do capoeirista para fazer a roda. Mas ninguém valoriza a capoeira. Valoriza a capoeira. Vai fazer roda. Tem gente que não dá nem um pãozinho com manteiga, não dá nem um refrigerante. Mas quer que você vai lá fazer a roda, quer que você faça a apresentação. O que eu espero daqui a alguns anos, futuramente, é que a capoeira seja valorizada. É isso que eu espero da capoeira. O que você ainda sonha realizar dentro da capoeira? O que eu ainda sonho realizar na capoeira é ver a capoeira mais unida do que é. A capoeira precisa mais de união. O capoeirista um precisa do outro.
Ele só precisa entender isso. Ele só precisa entender que eles precisam do outro. Por mais que você tenha uma ONG aberta, por mais que você tenha uma associação, que você tenha uma firma aberta, mas você sempre vai precisar do outro capoeirista, você sempre vai precisar do outro mestre. Então, não põe na cabeça que você não vai precisar de ninguém não, mestre capoeira, que você sempre vai estar precisando de alguém. Eu ia falar que a capoeira veio de uma resistência, né? E que hoje em dia ela tá super dividida, cada um no seu grupo, mas as origens da capoeira em si é uma união, né? Então, a capoeira, para você ter uma ideia, a capoeira ela foi criada na necessidade de libertação, né? Por ela ser criada nessa necessidade de libertação, de refúgio, de resistência, o que a gente precisa? Nós capoeiristas, precisamos nos unir para isso. Precisamos nos unir. E qual é a melhor maneira para isso? As rodas hoje em dia está muito banalizada, muitas brigas, muitas coisas acontecem dentro das rodas de capoeira e que acaba, de uma maneira ou outra, desvalorizando a capoeira. Em vez de unir, acaba afastando. Você vai em evento, às vezes em evento, que a gente sabe que a capoeira é luta, né? Mas muitas vezes você vai em evento que o professor trabalhou 20 anos no projeto dele lá, conquistou o projeto dele, aí vai um mestre lá, e estraga o projeto dele em 30 segundos, machuca o aluno. E um evento onde o mestre pode estar ali adquirindo mais alunos, ele acaba perdendo os que tem. Então o capoeirista só precisa entender que união não é destruição, não. União é estar junto para ajudar, tem que ajudar. Nós precisamos ajudar o outro. Desta maneira a capoeira vai crescer demais. Que mensagem você deixaria para as próximas gerações de capoeiristas? Treina bastante, procure uma pessoa qualificada para treinar, uma pessoa capacitada para ensinar, porque como eu disse aqui, capoeira não é só colocar uma corda na cintura e falar que é mestre de capoeira, tem que ter capacidade de ensinar e tem que ter humildade de aprender o que não sabe. Então, tem um monte de mestre de capoeira aí, mas o cara aprendeu para ele, mas ele não sabe transmitir o conhecimento dele para os alunos. E acaba ficando mais bagunçado ainda, porque tem aluno que não respeita mestre, não entra na roda, quer bater em mestre. Tem aluno tirando mestre de roda, tem aluno tomando instrumento da mão de mestre. Então, por que isso? É falta de conhecimento. Quando você vai aprender alguma coisa, você tem que procurar saber as regras, a hierarquia. A capoeira tem hierarquia. Eles precisam entender disso, precisam saber disso. Então, assim, a mensagem que eu deixo é: treine, mas procura alguém capacitado para estar treinando, que tenha conhecimento com a capoeira, porque senão você vai aprender só chutar, vai aprender só bater e na hora que levar um arrastão, levar uma rasteirinha na roda, não está preparado para isso. Para terminar, fala uma música da capoeira que te representa. A música da capoeira que me representa, Se você quiser cantar. Eita, nós! Quando é pra trabalhar, nego, pode. Quando é pra sofrer, nego, pode. Quando é pra ganhar, nego, não pode. Quando é pra vencer, nego, não pode. Maria, cadê meu ponto? Vê se nego trava. Ela pode cantar? Vamos cantar? Bora? A música de João Grilo fala assim, ó. Maria, cadê meu ponto? Esse negro trabalhar. É o negro de senhor, é o negro de sinhá. Maria, cadê meu ponto? Esse negro trabalhar. É o negro de senhor, é o negro de sinhá. E aí vai. É uma música muito top que a gente gosta muito. É uma música que dá um ânimo legal nas rodas. Todo mundo já está aprendendo a cantar, todo mundo já canta essas músicas na roda. Conta pra gente que você veio da Bahia e que você iniciou a capoeira lá na Bahia. E como que foi a sua trajetória da sua chegada aqui em Valinhos até os dias de hoje? Bom, é bem interessante essa pergunta, porque muitas pessoas que começou comigo na época aqui ainda estão na capoeira ainda, né? Quando eu cheguei aqui em 93 para 94, quando eu procurei a capoeira,
eu fui no encontro, conheci o mestre Paranhos. Mas aí nessa época ele estava saindo já, tinha parado as aulas dele aqui na Campos Sales, na academia que ele tinha parado, e o mestre Jair estava acabando de abrir o grupo chamado Grupo Liberdade. Foi onde a gente integrou ao Grupo Liberdade. E em 1998, o mestre Paranhos voltou para Valinhos. Aí a gente retornou para Aruanda. E aí, nesse período, eu já estava dando aula, já estava com projeto já no bairro, né? Já tinha alguns projetos. E aí, depois disso, a gente também voltou com a Liberdade, pegou o grupo, a Liberdade tinha parado, a gente foi, pegou a Liberdade de volta, construímos a Liberdade, demos um novo assim, ânimo para o grupo, voltou. E aí eu achei que estava na hora de eu sair e montar um grupo. Foi aonde que eu montei um grupo chamado Ilha de Capoeira, que na época tinha um amigo nosso de Ilha Bela, que ele era jornalista, né? E os filhos dele treinavam com a gente. E eu conheci ele no Colégio Objetivo, onde eu dava aula. E aí ele deu a ideia, falou assim, vamos montar um grupo, você monta o grupo, e esse nome Ilha de Capoeira foi ele que colocou, o Mário. Ele que colocou o nome Ilha de Capoeira. Aí ele era um cara todo cheio de história, sabe, de ideia. Falou, ilha de capoeira, pensa aí, Valinhos é uma ilha de capoeira, não sei o que e tal. E a gente abriu Ilha de Capoeira. E foi um período bom, porque foi onde o grupo cresceu, teve muito mesmo grupo, consegui formar bastante pessoas, tem bastante professores na cidade hoje, tem contramestre, professores na cidade hoje, que passou por esse projeto, que fez parte, que eu formei professor nesse projeto. E aí foi aonde onde a gente quis mudar, teve outra mudança que foi para a parte ministerial. Quando a gente mudou de grupo para ministério. Quando eu mudei de grupo para ministério, aí foi onde eu perdi 99% dos alunos. Foi tudo embora. Saíram tudo. Os alunos saíram tudo. Para mim foi uma decepção nessa época. Porque a gente estava fazendo algo para tentar ganhar aluno, foi onde a gente perdeu. Que eles falavam que a gente estava misturando muito a capoeira com religião. E aí eu perdi muitos alunos. Como eu disse para vocês, teve alguns remanescentes que ficou, igual o Lucas, né, ficou. Mas os outros ficaram um tempo, de repente começaram a sair tudo. Mas mesmo assim a gente continuou desenvolvendo o projeto, né, continuou o nosso trabalho, e até chegar ao dia de hoje. Hoje a gente está aí com o projeto, continuamos com o projeto cresceu de novo. Hoje nós podemos dizer que nós hoje somos uma associação formalizada, documentada. Hoje nós temos bastante família no projeto, hoje chama Projeto Missões, continua com Missões, Associação de Capoeira Missões. E graças a Deus a gente conseguiu a formalização do grupo, com a ajuda dos pais, com a ajuda de todo mundo, se empenhou bastante e a gente conseguiu essa formalização. Mas não foi fácil não, foi muito difícil. Né? E a capoeira nos proporciona essa dificuldade, esse é o obstáculo. A gente está sempre passando por alguns obstáculos, a capoeira é assim. E a gente espera dias melhores com a capoeira. Mas essa trajetória minha até no dia de hoje não foi fácil não, sempre foi com dificuldade, foi com luta e não foi fácil não, foi muito difícil. Como eu disse, né, os capoeiristas de hoje está tudo achando mais fácil, as coisas está tudo mais fácil. Mas nós, como vem dos antigos, quando eu falo dos antigos, foi tudo mais difícil, não foi fácil não. Ó, prepara aí para você contar a sua história também aqui, porque não vai ficar só na minha não, vai vir na sua também. Cícero, Paulinho, Bélio, toda essa galera de Valinhos aqui que a gente treinou um dia junto lá, viu, Cícero? Você vai contar daquela coronhada que você levou na cabeça lá na academia, você vai ter que contar tudo isso aqui pra gente, beleza? É isso aí, galera.